look da largada, porque aqui em casa eu não faço questão de me arrumar. Olha só que dia lindo que tá fazendo esse domingo. Nem nuvem tem. Se bem que ontem à noite também a lua tava linda e quase não tinha nuvem. Ai, eu tô aqui com minhas crianças. Dá oi, seu filho, fala oi, 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 gente, oi, 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 oi. Eu dou oi, eu dou oi, eu dou oi, eu falo com eles. Tentando uma receitinha aqui da internet, vamos ver se dá certo, que é pra fazer balas estilo fini. Tô aqui no meu processo de continuar passando as coisas ali pro meu grimório. Eu tô aqui decorando meu grimório, nem sempre ele foi assim, e eu queria mostrar como é que eu faço, porque nem por muito tempo eu fui meio desleixada com o meu grimório, eu comecei a tentar fazer até bonitinho em alguns momentos, mas a maior parte do tempo era assim, sabe, tipo, só caneta colorida pra poder separar algumas coisas, depois isso aqui eu fui colando com o tempo, tá, isso foi bem depois. Mas normalmente era sem esses adesivos, e praticamente nada desenhado, só jogado, sabe, a informação, com um títulozinho, nada demais, sabe. Nada muito elaborado. Aí às vezes eu colocava um desenho, mas assim, muito mais simples, muito mais sem muito firula. Até que tá essa parte eu também colocando umas firulinhas, mas enfim. E aí depois com o tempo eu comecei a querer. Aí fiquei de novo preguiçosa, né? Isso aqui é minha fase preguiçosa de novo, que eu queria passar as informações pra não perder. E aí depois eu volto a fazer umas coisas mais bonitinhas. Que aí, tipo, essa parte aqui tá muito feia. Essa parte tá muito feia. Mas aí depois eu começo a fazer isso daqui. Tipo, coisas assim. Então tem algumas páginas já mais antigas que já estão nesse formato novo do meu grimório. Que eu já deixo mais fofinho, mais a minha cara. E aí normalmente eu faço o seguinte. Eu desenho tudo que eu quero desenhar a lápis. Aí depois eu começo a pintar, e depois de pintar eu passo essa caneta gel com glitter pra ficar mais fofinho e dar uns destaques. E aí, quando eu for escrever, eu vou fazer linhas com lápis, e depois eu apago, porque esse grimório não é pautado, eu não gosto de pautado, pra poder ficar assim, tá vendo, ó? Tipo, sem linhas no meio, eu não gosto de linhas no meio, sabe? Então, eu acho que fica mais bonitinho, é meu jeito de fazer. E aí eu vou colocar as linhas e aí eu vou escrever. E aí, como daqui a pouco eu tenho uma aula, então eu tô aqui na cozinha porque eu tô sem sala, porque virou um escritório temporário do Richard, e aí eu vou ficar aqui escrevendo até começar minha próxima aula com o Cedric.
Só pra ilustrar a bagunça que fica a minha mesa, porque eu não tenho como... Isso é uma mesa redonda, né? Então, redondo nunca é muito confortável pra trabalhar. E aqui não é um escritório, né? Aqui é um... isqueira pra acender as velas e os incensos. Escritório nunca... Isso... Não tem onde deixar, não tem onde eu ter as coisas. Então eu fico colocando estojo, jogando em cima da mesa. Então tá muito caótico. E eu não vejo a hora de ter um escritório pra mim. Não precisa fazer grimórios assim. Eu não fiz ainda vídeos falando sobre coisas de... Sobre o que eu falo de como começar na magia e atalhos e não atalhos, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é um grimório, esse tipo de conteúdo eu vou fazer um pouquinho mais pra frente, porque eu preciso que eu tenha um espaço pra gravar. E a cozinha não é um bom espaço, olha, tipo, ela é muito caótica. Eu estou numa fase muito caótica, que eu não tô com muito saco de me arrumar, então olha minha cara, toda desleixada. Então, mais pra frente eu vou fazer alguns blocos de vídeos explicando um pouco sobre a magia. E se você é aquelas pessoas que julgam, que não gostam, se você não gostar, não tem problema. Você vir aqui e tentar atacar, tem problema. Então, tá no canal errado, vai pra outro, enche o saco de outra pessoa, aqui você vai ser bloqueado. Como eu sempre tentei fazer mais ou menos assim, eu nunca... Na realidade, assim, tem diferença. Quando eu olho para as coisas que eu fazia meia boca, mais ou menos, são páginas que eu tenho menos vontade de ler e menos vontade de reestudar e de usar. A minha vontade é, com o tempo, depois refazer esse grimório. Não sei se eu vou refazer porque tem muitas páginas ainda, eu não usei nem metade dele. Então seria refazer o grimório com páginas mais bonitas. Mas quando você pensa que em algum momento eu vou preencher ele todo, talvez essas poucas páginas que não estão tão bonitas nem sejam tão relevantes. Então, de qualquer forma, você tem que ter prazer de fazer e tem que ter prazer de estudar e usar. Então, eu recomendo que você faça de um jeito que você vai querer olhar suas anotações, que você vai se entender com as anotações e que você vai ter prazer de estar mexendo naquilo. Eu sinto prazer com coisas bonitas. Então, normalmente eu tenho um caderno ou folhas, então... caderno que eu escrevo, então eu faço as aulas e eu vou escrevendo aqui e depois eu passo ali por Grimório. Esse é meu sistema. Trabalho duplo, sim, trabalho duplo, mas eu prefiro. Cada um tem um jeito. Tem gente que tem que isso daqui é o Grimório, então desse jeito, simples, sem nada escrito, com rasura, e se entende muito bem assim, e isso não é um problema. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre grimórios, conhecidos os livros mágicos mesmo, né, os Magic Books, né, que são Shadow Books, que é o livro das sombras, Diário Mágico e Grimório. E as diferenças deles e como é que você pode fazer, quais são os jeitos que as pessoas costumam fazer e como eles funcionam. Mas esse dia não é hoje. Hoje é só um vlog da minha vida bagunçada. Escutei o barulho, mas não tô achando. Mas tem um saruezinho aqui dentro. Ah, ele ali. Olha a bagunça. Pois é. Pra ter noção de como tá quente, olha o Rui. Tá morrendo de calor, né, Rui? Ela é fofinha, né, Didi? Tchaná! Tchaná!
E aqui tava um sol daqueles hoje que fez... Escutei barulhinho, tava vendo se lá tudo bem. Que fez 38 graus, mais ou menos, no horário do almoço, que fora que eu cheguei aqui em Santos. E olha esse tempo, nem parece, tá quente. Na realidade tá abafado, não tá quente como tava antes, mas tá abafado. Mas nada comparado ao horário do almoço. Meu gato tava com a língua pra fora, de tão quente. Então é um negócio assim, cara, que bizarro. Eu adoro. Santos tá sempre com nuvens, então eu aproveitei ontem pra curtir bastante a lua, o céu limpo, porque aqui nunca tem céu limpo, aqui é sempre assim. Acho que é por isso que é tão abafado. Eu acabei de fazer, mas eu percebi que é uma coisa que eu nunca mostrei que eu faço toda vez que eu recebo dinheiro de pagamento de aluno. Na verdade, qualquer pagamento, mas principalmente aqui quando eu recebo aqui no trabalho. Sempre que eu recebo um dinheiro, antes de guardar na carteira ou em qualquer lugar, eu agradeço. Eu gosto de ter gratidão pelas coisas que eu tenho, pelas coisas boas que acontecem na minha vida. Então, normalmente eu vou mostrar o processo, eu já fiz, mas vou fazer de novo, só pra poder te inspirar a fazer o mesmo. Toda vez que recebe uma coisa muito boa, uma coisa que te ajuda. Então, normalmente eu olho pra ele, respiro fundo, me conecto ao ambiente que eu tô e agradeço. Obrigada por tudo que você me proporciona. Tudo que eu preciso, eu sempre recebo. Muito, muito, muito obrigada por poder ter esse dinheiro na minha mão e por poder me ajudar a conquistar as minhas coisas, pagar as minhas contas e ter mais liberdade. Todo dinheiro que entra é uma bênção. E aí, só depois disso, eu guardo na carteira. Não necessariamente eu uso sempre essas mesmas palavras, às vezes eu troco um pouco, mas sempre mais ou menos nesse contexto de agradecer. E no meu caso, eu falo o nome do espaço que eu tô, que eu não vou falar agora, né? Eu acho que não convém, mas eu dou o nome do meu trabalho, né? Então, no caso é o Pilates, então assim, obrigada Pilates por proporcionar tudo que eu preciso e não me deixar faltar nada. Então eu sempre agradeço por esse dinheiro que vem e ele é sempre bem-vindo. E aí, normalmente, eu deixo ele aqui, ó, junto com as minhas coisinhas asiáticas. Não é um altar, mas parece, né? Lembra um altar. E aí eu deixo aqui por um tempo. Eu nunca guardo de imediato. Eu sempre deixo aqui em cima e pegando a energia do meu trabalho, do que eu faço, para que sempre volte pra mim. É um jeito que pra mim dá certo.